Bem-vindos ao Sagrada Trivia. Hoje vou continuar falando sobre o baralho cigano. No último vídeo estávamos falando sobre Santa Sara e o Vladimir o Cigano, né? No último vídeo agora vamos continuar a leitura. O baralho cigano é um curso da atração correliana que eu estou, colocando à disposição de vocês. O curso conta com 4 horas aula, de live. Vamos lá, tarô cigano. Tarô cigano, para um povo que sempre teve suas próprias tradições e seus mistérios, os ciganos resolveram criar um novo jogo, com base naquele que conhecemos, do Egito. Um novo oráculo, porém, conhecido como repleto de símbolos ligados à magia do povo do Oriente e da linha do Oriente. Os ciganos e as forças da natureza. Ao jogar o baralho cigano, é óbvio que o povo cigano se faz seguindo seus próprios costumes e tradições. Ao longo de todo esse nosso trabalho, está bastante evidente que estamos apresentando as cartas ciganas como um oráculo simples. Ao manipular todos os oráculos que chamamos anteriormente, ainda que cada um deles também esteja ligado a alguma tradição. Aliás, é essa simplicidade do baralho cigano que façam que seja possível encontrar também nos mais variados livros sobre o assunto os mais variados métodos de jogo. Aqui ele está falando que existem vários métodos de jogo para jogar o baralho cigano. O mais comum é as 3 cartas, baralho passado, presente e futuro. Nosso trabalho tem sido mostrar com ênfase nos cuidados básicos a serem observados quando lidamos com questões espirituais, ou seja, com algo que queiramos ou não nos leva a manipular forças da natureza e também se conectar com as inteligências espirituais. Aqui ele está falando sobre o baralho cigano se conectando com as forças da natureza. Então o baralho se conecta com as forças da natureza, conecta com os espíritos ancestrais, com o povo cigano. No que as forças da natureza, vamos dar uma breve esclarecimento sobre elas e sua presença. Não somente os ciganos, bem como todos os procedimentos de magia. Mesa de jogo. Aqui ele fala sobre o altar da mesa ou o altar cigano quando você vai jogar o baralho cigano. Pois estamos aqui falando de baralho cigano como um oráculo. Vamos recuar e rever o sentido da palavra oráculo. Resposta a quem crença na antiguidade, os deuses davam as perguntas que lhes eram dirigidas. Portanto, a mesa de jogo representa o altar desse encontro. Aliás, vale lembrar que a finalidade de todo o altar é exatamente reivindicar o ponto de contato com outros planos e dimensões,
sendo uma verdadeira ponte para o infinito. Por essa razão, a mesa deve ser preparada de maneira simples, porém com os elementos básicos que representam os 4 elementos da natureza. Aqui ele está falando que deve ser representar os 4 elementos da natureza, como ar, fogo, água e terra. Deve ser de preferência redonda e forrada com uma toalha usada exclusivamente para isso. Aqui uma toalha, né? Uma toalha exclusiva para o povo cigano. Uma toalha do povo cigano, né? Da tradição cigana, para ser colocada em cima do altar. Não for uma mesa, pode escolher um canto e ali colocar os objetos representativos dos 4 elementos. Quer dizer, se não for uma mesa redonda, pode ser um canto, um cômodo da sua casa, onde você coloca o altar, né? O baralho cigano e a estátua do cigano, da cigana, entendeu? Em um altar. Material para mesa de jogo: um lenço florido que serviria como toalha. Castiçal, cristal, 5 moedas douradas ou de cobre. Punhal. Coloque-se sobre o copo ou taça, apontando para a pessoa para quem está jogando, o consulente. Porta incenso ou incensário, baralho cigano que deve ser sempre no canto da mesa. Os 4 elementos da natureza. Aqui vamos falar sobre os 4 elementos da natureza. De acordo com o baralho cigano. Seja na confecção do altar ou em qualquer outro lugar que o destine ao uso místico ou adivinhamento, a presença de objetos simbolizando os 4 elementos da natureza, a água, ar, terra, fogo, se faz muitíssimo necessário. Portanto, é bom representá-los também na mesa do jogo. Observação: é bom lembrar que a composição da mesa, os 4 elementos, assim como a constelação do baralho e dos demais objetos usados, velas, incenso, água, cristais, punhal, etc., destinam-se a criar um campo magnético a fim de abrir os canais intuitivos do oraculista, sincronizar o consulente na consulta, servir de proteção a ambos, consulente e oraculista, e proteger também o ambiente contra ataques negativos de entidades do mundo astral não desejosos que o consulente busque orientações ou soluções para seus problemas. Normalmente isso se dá quando a pessoa está passando por um momento ou num processo obsessivo, ocasião em que os espíritos envolvidos na questão podem até interferir na interpretação do jogo. Então, por essa razão, para qual é o motivo, com muita atenção, principalmente quando estivermos falando do preparo pessoal no dia que for trabalhar com as cartas ciganas. Aqui ele está falando que você tem que ter uma purificação, né? Você tem que tomar um banho de descarrego, você tem que tomar um banho com sabão, né? Para fazer uma limpeza, né? Para você ficar limpo, para os espíritos não interferirem, né? No jogo das cartas, porque os espíritos que estão acompanhando aquela pessoa podem interferir na interpretação, na tiragem das cartas, né? E a pessoa ficar, né, com uma resposta que não seja satisfatória, né? O suficiente para resolver o problema dela, né? Então, os ciganos e os 4 elementos da natureza. Como dissemos anteriormente, os 4 elementos da natureza estão presentes em todos os rituais mágicos e lógicos. Também não poderia estar ausente nos rituais dos ciganos, sendo eles um povo tão místico e por isso mesmo mágico. Aqui ele estaria falando do povo cigano como uns encantados, né? Aquele povo que tem, né, a magia em si. O elemento terra. Na tradição mística, a terra funciona como um filtro energético de finalidade principal absorver energias impuras, transformando-os em elementos puros capazes de aliviar as cargas negativas. A terra é representada nos rituais ciganos pelas
moedas, normalmente se colocarem 5 moedas douradas ou de cobre, e também pelo cristal. No ritual mágico, de um modo geral, o elemento terra é representado pelos cristais. Quais são os cristais? Quartzo branco, um cristal de uso bastante generalizado e que pode normalmente estar presente em vários rituais e altar. Ametista, por ser uma pedra que favorece a intuição e a clarividência, é mais do que natural e justificada a sua presença na mesa do jogo. Principalmente em forma de drusa, cristal com uma única base e várias pontas, quando então como transformadora de energias negativas e positivas. E a amazonita, essa pedra dos oraculistas, tarólogos, cartomantes, intérpretes de I Ching, etc. Por isso também de bastante utilidade na mesa. Elemental terra, os gnômonos que favorecem questões relativas a dinheiro, além de ajudar a resolver problemas de ordem prática, ou seja, questões ligadas ao cotidiano. Aqui eles estão falando o quê? Que os guardiões do elemento terra são os gnomos, né? São os gnomos. Já o elemento água, símbolo da energia feminina, das emoções e dos inconscientes. A água está ligada à fertilidade e à maternidade, tendo 2 significados místicos. A água salgada dos oceanos, que recebe todos os tipos de detritos materiais e espirituais, sendo importantíssima nos rituais de exorcismo. A água doce dos rios e das fontes traz em si mesmo uma energia ser de vida, que faz a ligação do homem com Deus. O cálice, o copo ou a taça com água representa no ritual cigano o elemento água, simbolizando a essência divina. Então, água salgada. A água salgada, qual é o orixá? O orixá é Iemanjá. Água doce, quem é o orixá? O orixá é Oxum. Entendeu? Então, a água salgada serve para quê? Para exorcismos. A água doce serve para energias cheias de vida. Então, quem é o elemental do elemento água? O elemental do elemento água são os ondinas. É das emoções e dos sentimentos, e por isso podem nos ajudar a tomar decisões relacionadas ao amor ou superar mágoas. Então, são ondinas do elemento água. Elemento ar. Ao contrário da água, o ar é elemento masculino da natureza. Seu sentido é duplo perceptível. A atmosfera, ou seja, o ar que respiramos, é imperceptível, plano espiritual ou astral. Por essa razão, podemos entender porque o ar está como intermediário entre o mundo espiritual e o material. Nos ritos ciganos, o ar é representado pelo incenso, que ao queimar libera as energias positivas e mágicas dos seus aromas. Então, quais são os aromas preferidos do incenso do povo cigano? Sândalo, atua no desenvolvimento e expansão da intuição. Mirra, assim como o sândalo, também é benefício para a intuição. Acácia, favorece muito a meditação e a concentração. Rosa musgosa, é um incenso muito usado pelas horacruzes e que muitos oraculistas gostam de utilizar. Observação: no intervalo de cada consulta, de uma para outra, sendo um novo incenso, abra o baralho em leque e passe na fumaça do incenso. Em seguida, deixe o mesmo queimando num canto. E os elementais do elemento ar são quais? São os silfos. Silfos trazem clareza de pensamento e estimulam as pessoas a descobrir verdades. Com sua ajuda, percebemos mais facilmente a lógica das coisas. Então, os elementais e elementais são quem? São os silfos, que trabalham a intuição.
Elemento fogo. Assim como o ar, o fogo também é um elemento masculino, simbolizando a alma, a vida humana, a energia sexual, as paixões, a energia cósmica e a afetividade. Dos 4 elementos, o fogo é o mais poderoso, sendo representado nos rituais ciganos e em todos os outros rituais pela vela, cuja chama ardendo indica a ligação maior entre o espírito e a matéria, entre Deus e o homem. A cor da vela indica, nesses casos, é azul, pois traz calma, serenidade interior, sabedoria, além de desenvolver e trabalhar os poderes paranormais, a sensibilidade, a mediunidade e a intuição. Muitos substituem a vela por iluminador de ambiente. Elemento fogo. Quem são os elementais de elementos fogo? São as salamandras, que favorecem o bem-estar físico e a cura das doenças. Então, quem são os elementais do elemento fogo? São as salamandras. As salamandras estão na vela, estão no caldeirão, estão na fogueira, né? E etc. Agora vamos falar sobre as simpatias ciganas. A simpatia cigana funciona ou não? Desde o tempo mais remotos recorremos às simpatias para solucionarmos casos em que recursos científicos não nos dão soluções imediatas, ou porque nossa avó, mãe, madrinha ou vizinha nos ensinou um jeitinho mais rápido para resolvermos todo tipo de problema. Em lugares onde muitas vezes não existem recursos como farmácia ou postos de saúde, as pessoas mais velhas costumam curar as doenças com chás de raízes, rezas, que muitas das vezes funcionam muito bem. Como pode ser visto em todos os nossos textos, abordados temos uma visão bastante centrada nos princípios de magia tradicional, espiritismo, esoterismo e parapsicologia. Portanto, sempre buscamos o bom senso ao analisarmos os fenômenos da fé e das crenças populares, onde as chamadas simpatias se situam muito bem. Por mais tradicional e popular que a simpatia seja, ela não pode ferir princípios básicos de energia, fluidos, espiritualidade, etc. Muitos desses obtidos com a prática de determinadas simpatias foram mais por uma força maior mental positiva, esta sim, poderosa e criadora, do que por combinações de práticas muitas vezes desconexas. No nosso caso, as simpatias ciganas abrem um capítulo à parte. Afinal, tratam-se de ritos e práticas milenarmente repetidos por um povo. Ao serem praticadas, as chamadas simpatias ciganas acabam encontrando eco na egrégora astral dos ciganos. Por isso, a responsabilidade e a seriedade ao serem usadas. Simpatia para afastar maus fluidos. Despeje aproximadamente 3 litros de água fervendo num balde que nunca tenha sido usado, e adicione 3 punhados de notas de sal grosso e algumas gotas de óleo de sândalo. Com um pano no chão novo, passe essa porção pelo chão da casa inteira, que deverá ter sido previamente limpo, e acendam incensos de arruda em todos os cantos. Repita esse ritual sempre que quiser, para atrair riquezas. Na primeira noite de lua cheia, pega uma nota de dinheiro de valor corrente e coloca no centro do pratinho da louça branca. Cubra com uma fina camada de canela em pó e uma folha de louro. Na manhã seguinte, enrole essa nota de modo que o louro fique no meio dela. Carregue sempre na carteira e evite gastá-la. Para conquistar alguém, quando você encontrar a pessoa que deseja conquistar, prepare um banho com os seguintes ingredientes: uma colher de chá de noz moscada ralada, 9 escravos da Índia, 9 laços de canela em pau, 9 fatias bem fininhas de gengibre
e uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Ferva tudo em 1 litro de água mineral e despeje do pescoço para baixo depois de tomar banho. Nunca faça esse ritual no período da lua minguante. Para esquecer um amor. No quarto dia do lua minguante, escreva o nome da pessoa que você deseja esquecer em 21 tiras de papel branco virgem. No verso dessas tiras, escreva o seu nome, de modo que ele fique de costas para o nome desse alguém que você quer tirar da sua vida. Coloque esse papel dentro de um vidro de boca larga, de tamanho médio ou grande, e adicione o suco de um limão, um ovo cru, um vidrinho de óleo de rícino, um punhado de sal grosso, uma colher de chá de pimenta do reino moída e a mesma quantidade de pó de enxofre. Feche bem o vidro e chacoalhe-o vigorosamente, enquanto mentaliza sua intenção de se desligar dessa pessoa para sempre. Em seguida, embrulhe tudo em um pano preto e deixe do lado de fora da casa. Se você mora em um apartamento, use a área de serviço. 7 dias depois, enterre em um lugar bem afastado. Reflita cuidadosamente antes de fazer esse ritual, porque o afastamento será definitivo. Para afirmar um relacionamento, pega uma roupa íntima da pessoa que você ama, uma muda de samambaia e um sachim bem grande. Da primeira noite de lua cheia, passe cardamomo em pó na peça de roupa e coloque no sachim. Recubra com uma camada de terra, plante a muda de samambaia e termine de completar o vaso. Enquanto estiver fazendo esse ritual, mentalize o que você quer em um romance duradouro. Muita felicidade, amor, respeito mútuo, etc. Deixa a planta ao relento, apanhando sereno. No dia seguinte, escolha um lugar definitivo para essa samambaia e passe a cuidar dela. Muito bem. Você vai ver como laços que unem você se tornam ainda mais fortes. Uma simpatia para progredir no trabalho. No quarto dia de lua crescente, compre uma árvore da felicidade plantada em um vaso e coloque no seu local de trabalho. Todos os dias regue-a com uma água e uma pitadinha de açúcar, mentalizando as conquistas que você almeja para a sua vida. Sucesso, prosperidade e reconhecimento. É fundamental que você cuide pessoalmente da planta. Quanto mais bonita ela ficar, mais você vai prosperar. Para a proteção espiritual, pegue um pequeno punhal virgem, algumas folhas de arruda, um pedaço de carvão e um punhado de sal grosso. Coloque todos os ingredientes dentro de um saquinho de tecido branco, totalmente confeccionado por você. Amarre muito bem a peça para os quais os guias espirituais do povo cigano protegerem você e sua família de todos os perigos materiais e espirituais. Guarde esse talismã num lugar seguro, de preferência fora do alcance de outras pessoas. Para superar obstáculos. Na primeira noite de lua cheia, pegue um cálice que nunca tenha sido usado e coloque algum testemunho seu, um fio de cabelo ou uma aparelho de unha. Por exemplo, adicione açúcar cristal e algumas gotas de essência de cravo.
impulsione força interior e maior espírito combativo. Deixe o cálice ao ar livre até a manhã seguinte e entregue no jardim florido ou numa praça bem bonita. Então essas foram as simpatias. E as simpatias do povo cigano. Agora vamos falar um pouquinho sobre as entidades ciganas. Os ciganos da Umbanda. Vi um formoso cigano, sentado na beira do rio, com seus cabelos negros e os olhos cor de anil. Quando me aproximei do cigano, me chamou com seus dados nas mãos. O cigano me falou: os caminhos estão abertos, na saúde, na paz e no amor. Foi-se despedido e me abençoou. Eu não sou daqui, mas vou levar saudades. Eu sou o cigano Pablo, lá de Três Trindades. Esta linha de trabalhos espirituais já é muito antiga dentro da Umbanda e carregam as falanges ciganas, juntamente com as falanges orientais, uma importante importância muito elevada, sendo cultuados por todo o conhecimento espírita e que se explica pelas suas próprias razões, elegendo a propriedade do trabalho dentro da ordem natural das coisas e suas próprias tendências e especialidades. Assim, numerosas correntes ciganas estão a serviço do mundo material, encarregando com seus sustentadores exigentes aqueles espíritos mais evoluídos e antigos dentro da ordem do aprendizado, confundindo-se muitas vezes pela repetição dos nomes comuns apresentados para melhor reconhecimento, preservando os costumes como forma de trabalho e respeito, facilitando a possibilidade de ampliar suas correntes com seus companheiros desencarnados e que buscam no universo astral seu paradeiro, como ocorre em todas as outras correntes do espaço. O povo cigano, designado ao encarne na Terra, através dos tempos e de todo o trabalho desenvolvido até então, conseguiu conquistar um lugar de razoável importância dentro desse contexto espiritual, tendo muitos deles alcançado a graça de seguirem para outros espaços de maior evolução espiritual, juntamente com os outros grupos de espíritos que também de longa data de reencarnações repetidas na Terra e de grande contribuição, caridade apresentada no plano material, no plano imaterial. A argumentação de espíritos ciganos não deveria falar por não ciganos ou por médios não ciganos, que se assim os fizeram, deveriam fazê-lo no idioma próprio do seu povo. É totalmente descabida e está em desarranjo total com os ensinamentos da espiritualidade e a doutrina evangélica, até as impossíveis imitações que se pretendem implantar com a afirmação na evolução do espírito humano e na lei da causa e efeito, pretendendo alterar a obra divina do Criador e da justiça divina, como se possível fosse, pretendendo questionar os desígnios da criação e carregar para o universo espiritual nossas diminutas limitações e desinformações, fato que nos levaria à inviabilização doutrinária. Aqui ele está falando que os espíritos ciganos são rebeldes, os espíritos ciganos, né, eles guiam, né, o consulente e o povo, né, para um lugar melhor, para uma proposta de vida melhor, né? Então eles são, né, revolucionários e evoluídos, e eles podem também alcançar outros planos físicos além, né, do plano do encarne na Terra.
Essa foi a aula de hoje, né? Continuaremos na parte 3. Obrigado, Blessed be.